Neymar no Flamengo? Tá repercutindo isso por tudo que é lugar. E a gente vai assistir aqui o Vene Casagrande, ele vai dar uma destrinchada aí sobre isso. Vai falar também um pouco sobre a renovação do Felipe Luiz. E o Baldasso, pô, que é uma figura folclórica aí do futebol nacional, torcedor fanático do Inter. Porra, abriu o verbo sobre o Flamengo, sobre o quanto o Flamengo tá gigantesco no momento e, pô, surpreendeu todo mundo e foi extremamente sensato. Você também vai ver comigo aqui nesse vídeo, mas antes, se inscreve no canal que eu estou com a meta de bater 1000 inscritos e conto com a sua ajuda. Os jogadores vão ter férias agora, inclusive enquanto a gente grava esse vídeo aqui, vários jogadores ainda estão retornando ao Brasil, pois é uma viagem extremamente longa. Alguns não vão voltar ao Brasil, vão direto para a Europa, enfim, vão ficar por lá no exterior para curtir familiares. É o caso do Felipe Luiz e também do José Boto. E aí vocês vão me perguntar, ué, Vene, e a renovação de contrato do Felipe Luiz? O José Boto não vai resolver, Felipe Luiz não vai resolver, o BAP, o que vai fazer em relação a isso? A gente vai trazer mais informações envolvendo esse assunto, que na minha concepção é prioridade número 1 no Flamengo. Não dá para começar 2026 ou terminar 2025 sem saber se o Felipe Luiz vai continuar ou não no cargo, e a gente vai trazer mais informações sobre isso. Vamos falar também de um prêmio que o Flamengo está concorrendo, extremamente importante. E, novamente, Neymar sendo especulado no Flamengo. Será que procede dessa vez? Vamos trazer informações também envolvendo esse assunto. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, um recado super especial para vocês. A Copa do Brasil será definida no domingo, dia 21. E lá na KTO, a nossa parceira, você pode fazer aquela fezinha, aquela aposta que eu sei que você gosta. Quem vai levar o título? Vasco, Corinthians, Vasco. Chegou o momento de você opinar, palpitar e se divertir lá na KTO, beleza? Informação. Eu vou começar com esse boato aí envolvendo Neymar. Toda hora falam de Neymar no Flamengo. Gente, não procede. É papo reto para vocês. Não procede. O Flamengo não tem interesse na contratação de Neymar. No Flamengo não se fala em Neymar. Pelo contrário, não tem essa ideia. Eles não querem contratar o Neymar. A ideia é fazer contratações para poder deixar o elenco mais jovem. Pelo contrário, o Neymar não está em pauta, o Flamengo não deseja contratar o Neymar. Isso não quer dizer que os dirigentes odeiam o Neymar, que não acham o Neymar bom jogador, apenas não é um jogador que se encaixa no perfil atualmente da diretoria, traçado pela diretoria para contratações e reforços em 2026. Então, galera, não procede Neymar no Flamengo, beleza? Vários me mandando mensagem, me perguntando isso. Eu sei que muitos acabam acreditando, tem um sonho de ver o Neymar no Flamengo, mas se você tem esse sonho, não será realizado, pelo menos nessa janela de transferência. Flamengo concorre com 4 europeus ao prêmio de melhor clube do mundo. A dura surta, rapaziada. O Flamengo é finalista do prêmio de melhor clube do mundo em 2025 pela Globe Soccer. O clube carioca concorre com 4 grandes europeus. PSG, que inclusive foi campeão em cima do Flamengo do Intercontinental, Barcelona, Chelsea e Liverpool. O Palmeiras foi outro clube brasileiro indicado em um primeiro momento, ao lado de mais 14 times. Porém, só o Flamengo, de clube brasileiro, digamos, foi para essa final, repito, ao lado de PSG, Barcelona, Chelsea e Liverpool. Eu vou votar no Flamengo, tá? Votaria no Flamengo. Clubista, um pouco. Mas eu acho que o trabalho do Flamengo foi magnífico. Repito que eu já falei muito no meu vídeo anterior. Um ano mágico, um ano para o torcedor rubro-negro parar, sentar e falar assim, nossa, que orgulho eu tenho de torcer para o Flamengo. Eu tenho um baita orgulho de torcer para o Flamengo. Falei hoje no SBT várias vezes isso. Você, torcedor rubro-negro, tem que ter orgulho. Eu cresci vendo o Flamengo brigar contra o rebaixamento. Fiz promessa em 2005. Vi presidente dizer na frente das câmeras, acabou o dinheiro. Vi o Vampeta debochar, falar, o Flamengo finge que paga, eu finjo que jogo. Vi vergonhas na Libertadores e muitas vergonhas. Vi o Flamengo perder para Santo André na final da Copa do Brasil.
Vi muita coisa de ruim no Flamengo, muita coisa, mas sempre fui flamenguista com muito orgulho. Aí agora que eu vejo o Flamengo não deve salário há 15 anos, empresas brigam para patrocinar o Flamengo tem uma receita de bilhão, o Flamengo normalizou chegar em final de Libertadores, o Flamengo é o único clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Flamengo de 2019 para cá chegou 2 vezes à final de Mundial, e você não vai ter orgulho? Sinta-se orgulhoso, você é torcedor rubro-negro, e o rival que debocha faz parte da brincadeira, mas esse rival, ele vai ter que se contentar a ver o título dele sendo isso, Flamengo sendo vice, porque fora isso, não vai conquistar mais nada. Fora o Palmeiras, o resto está muito longe do Flamengo. Então, fique feliz e orgulhoso, tá, torcedor rubro-negro? Bastidores, tá, da derrota do Flamengo para o PSG. O Felipe Luiz ficou desolado. Ele é um cara extremamente competitivo. É óbvio que ele está muito feliz e contente pelo resultado da temporada 2025, muito feliz, contente pelo desempenho da equipe, muito feliz, contente com o trabalho dele, isso é óbvio, mas ele é um cara que não gosta de perder. Repito, é extremamente competitivo. E ele ficou desolado nos bastidores do Flamengo após a derrota do Flamengo para o PSG. Inclusive tem até um vídeo mostrando que ele foi aplaudido quando chegou na sala de coletiva. Ele mesmo, você vê que ele ficou um pouco sem graça, assim, tipo, tô sendo aplaudido porque eu perdi, assim, sabe, ele não estava criticando, mas ele é um cara muito competitivo, e ele ficou muito triste e abalado com essa derrota, repito, feliz com a temporada, mas ele não é um cara que gosta de perder, e admiro isso, tá, admiro demais, e admiro também o Léo Ortiz. Muita gente crucificando o Léo Ortiz aí porque tem um vídeo, um recorte de um vídeo aí da transmissão, mostrando, ou aparentemente mostrando que o Léo Ortiz fala que não quer bater e tal. Gente, é melhor o cara falar a verdade, chegar e falar, ó, não estou confiante para bater, não vou bater, assumir essa responsabilidade sem confiança nenhuma e perder e se tremer na hora da cobrança. Bato palma para a humildade do Léo Ortiz. Ele foi humilde. Ele teve essa coragem de dizer não. Chegar e falar, não, cara, eu não estou afim de bater, eu não consigo bater, não estou confiante para bater. E tá tudo bem, galera. Parem de querer crucificar jogador nessa altura do campeonato. Repito, bata palma, pô. Os caras foram heróis dentro de campo. Concordo, não dá para perder 4 pênaltis numa penalidade máxima como essa. Concordo que o Rossi não pode falhar da maneira que falhou, concordo. Mas, gente, de maneira geral, sucesso do Flamengo. 2026 é logo aí, batendo a porta. E, inclusive, para 2026, a prioridade é a renovação de contrato do Felipe Luiz. Após o jogo contra o PSG, o Boto foi para Portugal, Felipe Luiz foi para a Espanha com a família, Mbappé retornou no Brasil. E aí, como é que fica a renovação de contrato? É óbvio, eu sei que você está me fazendo essa pergunta, e eu vou te responder. É óbvio que eles vão continuar mantendo contato, e nos próximos dias eles vão se reunir, nem que seja por uma videoconferência pelo celular. Eles vão ficar conversando. A renovação do Felipe Luiz está dando mais trabalho à diretoria do Flamengo do que os dirigentes imaginavam. Mas, gente, eu não acredito no Felipe Luiz saindo do Flamengo agora. Sabe por quê? Ele falou na entrevista coletiva que ele não tem proposta europeia. Bom, porque ele é um cara que pensa em ir para a Europa, sim. É questão de tempo. A dúvida não é se ele vai para a Europa, é quando ele vai. Mas ele não tem proposta. E a gente sabe que o mercado europeu esquenta no meio do ano aqui no Brasil, que é quando começa e termina a temporada na Europa. Então, por que ele vai sair do Flamengo agora? Eu acho que ele fica pelo menos mais um ano. Mas é uma questão de negociação. Dinheiro. Gente, isso é informação. O salário do Felipe Luiz é quase 10 vezes menor que do Abel Ferreira. Vocês acham justo? Não. Mas isso não quer dizer que o Flamengo o desvalorizou. Na época, o Felipe Luiz aceitou receber isso e, entre aspas, pediu isso, porque ele era um treinador que estava começando. Só que o início dele foi meteórico. E é totalmente justo ele ter a valorização salarial. A questão é, se põe no lado da diretoria do Flamengo, que tem cabeça de empresa. Em muitas empresas,
É totalmente loucura você dar um aumento salarial para um funcionário 10 vezes mais, uma valorização de 10 vezes. Só que, no caso dele, teoricamente ele merece essa valorização. Então, assim, gente, é uma questão de negociação, ter paciência. É óbvio que as conversas serão retomadas, eles vão ficar mantendo contato. E eu não duvido nada, o José Boto, isso é informação também, se reunir com o empresário do Felipe Luiz em Portugal, porque ele é português, é o Jorge Mendes. O José Boto estará em Portugal. Existe essa possibilidade também. Então, é aguardar. Eu acho que isso tem que ser prioridade urgente, porque se fica ou se vai embora, tem que ser definido logo. O Campeonato Brasileiro 2026 começa no dia 28 de janeiro, é daqui a 40 dias. Não dá para o Flamengo virar o ano na incerteza se o Felipe Luiz continua ou não. O problema é a incerteza, porque quanto mais o tempo passa, menos tempo você tem para acertar na contratação. E digo mais, se ficar nessa, eu não vou pagar o que o Felipe Luiz pede, beleza, você vai perder o Felipe Luiz. Aí você vai ao mercado, você vai acabar pagando o que ele pediu ou até mais para trazer um outro treinador. Porque aqui no Brasil não tem treinador brasileiro livre. Você vai para o exterior, é óbvio que o cara vai pedir uma grana altíssima. E aí? Tem que renovar. O Flamengo mudou a história do futebol brasileiro. Estamos vivendo um momento de transição histórico de todo o andamento do futebol brasileiro desde que ele começou a existir. Nós vivíamos uma realidade na relação com o futebol europeu que foi constante, com alguns eventos sazonais e que hoje entra numa normalidade que faz com que o curso da história parta para um outro movimento. O futebol brasileiro teve grandes momentos no futebol mundial, né? Estamos falando do Intercontinental, do Mundial. Porra, logo hoje eu estou falando isso. 17 de dezembro, o dia que o Internacional comemora mais um aniversário, 19 anos, da conquista do Mundial contra o Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, que eu considero a maior vitória de um clube brasileiro na história. Mas foi sazonal. O Internacional não faz parte da turma do Barcelona. O São Paulo não faz parte da turma do Barcelona, que já ganhou o Intercontinental, e do Liverpool, que ganhou o Mundial. O Corinthians não faz parte da turma do Chelsea. O Santos do Pelé, em determinado momento, por qualidade técnica, fez parte do futebol mundial muito mais pelo nome do Pelé do que qualquer coisa. Mas quando eu estou falando que o curso da história muda, e eu cito o Flamengo, eu não estou falando só da bola. Eu estou falando da instituição e do poder. Instituição e poder. O Flamengo não fez uma partida sazonal contra o Paris Saint-Germain, que é o melhor time do mundo. O que o Flamengo fez com o Paris Saint-Germain se tornou normalidade para o Flamengo. Este é o poder do Flamengo hoje. Não quero jogar confete para mim, mas eu digo há 20 anos o seguinte. Antes do novo Flamengo de 2019 para cá, eu sempre disse: o dia que o Flamengo se organizar, vira um dos maiores clubes do mundo. Com o potencial que o Flamengo Flamengo teve gestões horrorosas. O dia que o Flamengo se organizar, vira um dos principais clubes do mundo. 45 milhões de torcedores. Um clube que é atração no mundo inteiro. As pessoas vão para o Rio de Janeiro, de qualquer lugar do mundo, querem ver o Flamengo no Maracanã. Era só se organizar, era só ter gestão, e o Flamengo fez esse processo. E, pasmem ou não, o Flamengo hoje é um dos maiores clubes de futebol do mundo. O Flamengo hoje disputa poderio com os maiores clubes de futebol do mundo. E eu vou repetir, eu não estou falando só da bola, porque da bola, sazonalmente, nós vamos ter grandes times que vão ganhar deles. O Santos do Pelé, o Inter do Fernandão, o São Paulo do Rogério Ceni. Tem vários exemplos na história. Mas não é normalidade.
O Flamengo, a partir de agora, ou destes movimentos dos últimos anos, se torna um grande clube do futebol mundial. Eu vou repetir, falei 3 vezes aqui, não transcorri ainda sobre o que eu quero dizer, que eu não estou falando só da bola. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo contratou jogador por 25 milhões de euros. Gurizada, clubes médios da Europa que vêm contratar jogadores no Brasil não pagam 25 milhões de euros. 25 milhões de euros para cima é o que paga o Real Madrid e o Barcelona para contratar jogador brasileiro. Times de primeira linha da Europa. Vocês estão percebendo? O Flamengo passou a ter poderio financeiro para concorrer com os principais clubes de futebol do mundo. E isso para o Flamengo virou normalidade. O Flamengo, num patrocínio master da camisa, fatura quase o que o Inter e o Grêmio faturam no total um ano inteiro. O Flamengo tem um orçamento batendo 2 bilhões daqui a pouco. Da dupla Grenal é 450 mil. O Flamengo chegou lá. O Flamengo cumpriu aquilo que se imaginava pudesse fazer pelo seu tamanho, pela representatividade que tem dentro do futebol brasileiro e sul-americano. Senhoras e senhores, o Flamengo é hoje um dos maiores clubes de futebol do mundo. E não é pelo jogo que fez contra o PSG. É pelo que virou. É pela sua competência por gestões e o tamanho que adquiriu. E mudou a história do futebol brasileiro. Agora é um outro momento. Digo com toda a segurança do mundo que o Flamengo é hoje um dos 10 maiores clubes de futebol do mundo. Bota ele na mesa com o Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid e esse pessoal lá. O Flamengo hoje, porque sempre que se fala de futebol europeu, esses tempos aqui no Inter, o Vitão tem uma proposta do Sevilha. É impossível recusar sair do Inter e jogar na Europa no Sevilha. Mas eu vou dizer, o Flamengo hoje é maior que esses times todos aí que a gente considerava, dentro de um padrão médio da Europa, maiores que os clubes brasileiros. O Flamengo é maior que todos eles. O Flamengo hoje é muito maior. Assim, o Flamengo não é do tamanho ainda do Paris Saint-Germain, por todos os investimentos que tem, do Bayern de Munique, do Barcelona, do Real Madrid. Mas o Flamengo é do top 10. O Flamengo hoje, tu quer comparar ele com alguém da Europa, compara com o Atlético de Madrid. E olha, não sei não. Não sei não. Tá, Baldasso, tu tá falando isso com algum entusiasmo? Tu é louco da cabeça, isso é péssimo para nós. O Flamengo vai ganhar tudo a partir de agora. Cara, o Flamengo no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele deve ganhar. Libertadores, cara, na América do Sul, o Flamengo em relação a times argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos e tal, é uma vergonha. O Flamengo vai passar por cima, provavelmente vai ganhar a maioria dos títulos. Mas também, velho, ó a Copa do Brasil aí. Ó a Copa do Brasil aí, tá aí o Vasco e o Corinthians, que são hoje, têm os mesmos problemas na dupla Grenal, e estão decidindo, podem ganhar um título importante, e o Flamengo também não vai ganhar toda sempre. Mas, cara, é bom pro futebol brasileiro, gente. Isso é bom pro futebol brasileiro. Que nós tenhamos um dos maiores clubes de futebol do mundo aqui. Muda a visão dos europeus em relação ao Brasil. Muda a visão dos europeus. Os europeus olham agora um clube brasileiro do mesmo andar. Isso valoriza o nosso futebol. Entrar no Brasil, a partir de agora, para contratar jogador, não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Isso pode valorizar vendas de jogadores dos clubes brasileiros como um todo. O Flamengo fez o Brasil subir de andar do futebol mundial. O Flamengo fez o patamar brasileiro do futebol subir. Nós temos todos os nossos problemas aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade da dupla Grenal, então nem se fala, são muitos problemas, mas o nosso futebol brasileiro atingiu um outro patamar. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu vou secar o Flamengo. O Flamengo já teve confrontos importantes contra o Internacional esse ano, inclusive, na Libertadores da América. Tá bem, tá certo. Não sequei o Flamengo hoje. Eu queria que o Flamengo ganhasse. Queria que o Flamengo ganhasse do Paris Saint-Germain. Mas o Flamengo fez o confronto. E eu repito para vocês, o Flamengo ter jogado muito contra o PSG hoje
Não é o meu assunto aqui. O meu assunto aqui é que o Flamengo fez hoje é normal. Não é mais uma epopeia como foi o Inter contra o Barcelona, que a gente tem orgulho e está comemorando hoje o dia inteiro porque está fazendo aniversário. O que o Flamengo fez hoje é normal e vai continuar sendo normal. O Flamengo está botando definitivamente o futebol brasileiro no mapa mundial como uma grande potência do mundo, não só mais pela seleção brasileira. Nós fomos tidos como potência no mundo inteiro a vida inteira por causa da nossa seleção, que, aliás, ultimamente nem isso vem acontecendo. Agora é clube. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Repito, com o Santos, do Pelé lá atrás, por causa do Pelé e tal, mas, de novo, estou falando de poderio. O Flamengo contrata jogador a 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Isso é nível de clube europeu de primeiríssima linha. Primeiríssima linha. Mudamos de andar. O Flamengo conseguiu. O Flamengo conseguiu e eu acho que isso é efetivamente bom para o futebol brasileiro. Parabéns. Eu sei que muitos flamenguistas vão vir aqui. Parabéns aos 45 milhões de torcedores que o Flamengo tem pelo Brasil inteiro. Vocês conseguiram. Vocês são hoje uma das potências do futebol mundial. E vocês mudaram o futebol brasileiro de andar. Seria muito bom o menino Ney vir jogar com a gente pra recuperar ele também, pô, pra Copa do Mundo e tal. O Neymar, pô, joga no Santos, pô, um time que, infelizmente pra ele, está horroroso. Imagine ele nesse time aí. Ah, mas ele não seria titular, que não sei o que, irmão, é o Neymar. Se bota o Neymar no meio do time do Flamengo, só de ser o Neymar, irmão, o cara é muito fora de série. E, porra, o Baldaço me surpreendeu. Um abraço pra você aí, meu amigo. Descrição do vídeo vai estar todos os créditos. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.